Vamos iniciar então o nosso quadro dessa quinta-feira, dia 20 de maio. Obrigado a todos que nos acompanham mais uma vez. Programa gravado aqui com a professora Michele Carvalho Santos Borges, da Faculdade FUMESC. Agradecendo a todos que acompanham em grande audiência esse quadro aqui também do nosso programa, o Momento Conhecimento. Bom dia, professora Michele. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Erivelton. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente no programa representando a Faculdade FUMESC. Desta vez, para tratar sobre o tema alimentos gravídicos com vocês. Um tema pouco divulgado, mas, sem dúvida, um tema muito importante. Alimentos gravídicos, então, é o tema. Vamos, então, à nossa conversa. Michele, as mães grávidas, elas acham que só vão receber a pensão alimentícia após o nascimento da criança. Eu imagino que a maioria deve pensar assim. Isso procede? É fato? Esse é um engano bastante comum, Erivelton. A verdade é que a mãe, mesmo durante a gestação, tem direito de receber alimentos. Na lei, esse direito é chamado de alimentos gravídicos. E a ideia é garantir a saúde da mãe e do filho. A alimentação balanceada e o acompanhamento médico durante os 9 meses da gestação são essenciais. Então, os alimentos gravídicos são aqueles devidos no período da gestação da mulher, para custear as despesas com exames, parto e tudo mais que for necessário. E é sempre bom reforçar, Erivelton, porque muitas mulheres não sabem que têm esse direito. Em muitos casos, a gravidez acontece de forma inesperada, sendo que a gestante, muitas vezes, é abandonada por seu companheiro ao saber da paternidade que o espera, exatamente no momento em que a mulher mais necessita de afeto e assistência financeira. Por outro lado, é um pensamento muito comum que a mãe só recebe a pensão alimentícia após o nascimento da criança, porque esta lei de alimentos gravídicos, apesar de ser de 2008, é pouquíssimo conhecida e também pouco exercida nos tribunais. Professora Michele, a partir de qual mês, ou então em que período, a mulher grávida pode pedir os alimentos gravídicos? E essa é uma questão muito importante. A mãe pode pedir alimentos desde a concepção, ou seja, a partir de quando a mulher toma conhecimento da gravidez, ela já se torna legitimada para propor a ação de alimentos gravídicos. Então, a partir do momento que se tem o exame de gravidez positivo, a mulher já pode fazer o pedido de alimentos para o pai. A mulher pode pedir os alimentos a qualquer tempo, desde a concepção até a data do parto, né? E depois que a criança nasceu, o legitimado para o pedido de alimentos passa a ser a própria criança, representado por sua mãe. Mas o recomendado é que a mãe faça o pedido assim que ela tomar conhecimento da gravidez. Porque os alimentos gravídicos são, como a própria terminologia já indica, destinados à gravidez, né? Os alimentos gravídicos vêm do termo gravidez. E desde o início da gravidez nós sabemos que já existe a necessidade de arcar com as despesas, com exames, alimentação especial, consultas e alguns medicamentos que são prescritos pelo médico. Tem um ponto interessante também que eu acho que as pessoas de casa que estão acompanhando vão gostar de saber, professora. Muitas vezes a mulher não sabe nem por onde começar para conseguir esse direito aí, que é um direito legal, né? Quem é que define os alimentos gravídicos? Como que se faz esse cálculo aí? Segundo prevê a lei, os alimentos gravídicos são pagos até o nascimento da criança.
Isso significa que após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos são convertidos em pensão alimentícia em favor do recém-nascido. E essa conversão ocorre então de forma automática, sem que haja o pedido das partes. Então, com o nascimento da criança, Erivelton, continua a obrigação do pai em pagar os alimentos. O valor fixado pelo juiz a título de alimentos gravídicos será, então, o valor inicial da pensão alimentícia do recém-nascido, até que haja eventual ação revisional. Portanto, a qualquer tempo, existe a possibilidade de se fazer a revisão dos valores fixados pelo juiz. Com o nascimento da criança, é claro que as despesas aumentam. O menor, então, pode ser representado pela mãe para fazer o pedido da revisão da pensão alimentícia. A ação de revisão de alimentos também pode pedir a exoneração, a diminuição ou a majoração do valor dos alimentos. É importante também mencionar, Erivelton, que após o nascimento da criança com vida, é possível então também pedir a ação investigatória de paternidade e até mesmo a ação negatória de paternidade. Nós estamos conversando aqui com a professora Michele Carvalho Santos Borges, da Faculdade FUMESC. Momento Conhecimento dessa quinta-feira, o programa gravado, né? Você que está acompanhando aí. Mas se você quiser fazer alguma pergunta sobre o tema, alimentos gravídicos, é um assunto bem interessante que você pode fazer seu questionamento. Você envia aqui no nosso WhatsApp 999219705, que a gente envia para a professora Michele, ela responde e a gente envia para você depois aí, tá? Então não tem problema, você pode fazer seu questionamento sem problema. Além dos exames médicos citados, quais tipos de despesas estão cobertas pelos alimentos gravídicos, professora Michele? Essa é uma ótima pergunta, porque a própria lei dispõe quais são as despesas que os alimentos gravídicos vão suportar. Os alimentos terão o valor suficiente para cobrir as despesas do período de gravidez, inclusive as despesas referentes a uma alimentação especial, a assistência médica, assistência psicológica, exames complementares, internações, o parto, os medicamentos e as demais prescrições preventivas e terapêuticas que são indispensáveis e que sejam recomendadas pelo médico, além também de outras despesas que o juiz pode considerar pertinente. Então, você pode perceber que a lei vai muito além dos alimentos, visa mesmo assegurar uma condição de gestação saudável para a mãe e para o bebê. Nós também não podemos nos esquecer da situação da gravidez de alto risco, onde a grávida necessita de cuidados especiais, tanto com alimentação como com exames. E na gravidez de alto risco, o repouso da mulher pode sim gerar o afastamento do trabalho e uma possível redução de renda. Então, todas as despesas que compreendem essa gestação e o parto estão cobertas pelos alimentos gravídicos. No caso da gravidez, como que faz a prova de paternidade, né? É preciso realizar o famoso exame de DNA, professora? Olha, nesse caso a resposta é não, Erivelton. Não é necessário realizar o exame de DNA durante a gravidez para se ter o direito aos alimentos gravídicos. Hoje, nós sabemos que é sim possível realizar o exame de DNA durante a gravidez. É possível, mas não é necessário, em regra. O exame de DNA somente será necessário se a mãe não puder apresentar provas contundentes e nem indícios
de paternidade. E o que são os indícios de paternidade? Porque a lei diz que basta a existência dos indícios de paternidade. E esse conceito de indícios, Erivelton, é extremamente amplo. Pode ser uma fotografia, pode ser uma troca de e-mail, ou uma conversa por WhatsApp, uma conversa por Facebook, que convença o juiz que houve uma relação, da qual então adveio a concepção da criança. Então, a prova da paternidade para os fins de fixação dos alimentos gravídicos realmente pode ser uma prova frágil ou uma prova delicada. O próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais já considerou suficiente para provar o relacionamento entre as partes a apresentação de fotografias e de mensagens eletrônicas. Então, houve a atribuição provisória de paternidade e a fixação dos alimentos. Então, veja bem, para a fixação dos alimentos gravídicos, não é necessário uma prova cabal da paternidade. É suficiente a apresentação de certos indícios aptos a demonstrar que houve um relacionamento entre as partes. Então, o suposto pai vai pagar os alimentos até o nascimento da criança, quando então será mais fácil de realizar o exame de DNA e finalmente vai se poder auferir a real paternidade. Agora, caso aquele homem não seja o pai e a mãe tenha agido de má fé, a mulher pode ser sim condenada a restituir o valor pago a título de alimentos, inclusive ser condenada ao pagamento de danos morais. Seguindo então aqui com o Momento Conhecimento dessa quinta-feira, a professora Michele conosco. Professor, o que ocorre com a obrigação do pai de pagar alimentos gravídicos após o nascimento da criança? Caso o pedido de alimentos seja feito ao pai e ele não pague esses alimentos de forma espontânea, o pedido deve ser feito no juízo. O passo seguinte da mulher é, então, buscar um advogado ou a defensoria pública na cidade para ingressar com a ação de alimentos. O juiz arbitrará um valor nessa ação a ser pago pelo pai, considerando sempre o binômio necessidade e possibilidade. Serão avaliados pelo juiz as necessidades do feto e também serão avaliadas as possibilidades de pagamento do pai. O valor dos alimentos fixados pelo juiz também deve levar em consideração as despesas médicas, como, por exemplo, o exame de ultrassonografia do pré-natal. Vamos supor, Erivelton, que o pai tem uma boa condição econômica. Então, ele pode arcar com o exame de ultrassonografia em 3D, que dá uma segurança maior. Caso a condição econômica do pai não permita isso, ele pode ser obrigado a arcar com os exames tradicionais somente. Professora Michele, já para a gente encerrar o bate-papo de hoje, tem outro ponto interessante aqui, outra pergunta interessante. Existe possibilidade de prisão do devedor que não pagou os alimentos gravídicos? Existe sim. Existe a possibilidade de prisão do devedor de alimentos. A lei prevê que se aplicam aos processos de alimentos gravídicos as disposições do Código de Processo Civil e da Lei de Alimentos. Então, muita atenção aqui. Na falta de pagamento dos alimentos gravídicos, cabe a prisão civil do devedor, sim. Viu, pessoal? Então, eu espero ter contribuído para esclarecer sobre esse tema e as perguntas vocês encaminham para nós, que na medida do possível vamos responder posteriormente
E um grande abraço, Erivelton, parabéns pela sua audiência e um grande abraço a todos.